Cantares de Salomão apresenta uma música, um cântico, que foi escrito pelo rei de Israel, que foi escrito por Salomão. E escreveu também nada menos do que 1005 cânticos. E esse livro na Bíblia, Cantares de Salomão, ele recebe também o nome de Cântico dos Cânticos. E Cântico dos Cânticos é um superlativo, que traz a ideia de o melhor dos melhores, o maior dos maiores. Então esse cântico de Salomão que nós temos na Bíblia é o maior e o melhor desses 1005 cânticos composto por ele. E o livro de Cantares é uma história real de amor de um homem com uma mulher. E o livro de Cantares, ele faz parte também desses 5 rolos, que é o livro lido pelos judeus durante a festa da Páscoa. Esse é um dos 2 livros bíblicos em que o nome de Deus não é mencionado. Esse é um dos poucos livros do Antigo Testamento que não recebe nenhuma citação ou referência no Novo Testamento. E esse livro de Cantares aqui é o livro do Antigo Testamento que admite mais interpretações diferentes. Ele foi escrito por Salomão e a gente afirma isso a partir do primeiro verso que diz Cantares, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Aí você pode pensar, mas rapaz, um homem que tinha 1000 mulheres tinha alguma condição de escrever aqui sobre amor, sobre casamento? Tinha, porque ao que parece essa relação que ele descreve aqui em Cantares tenha sido o único casamento autêntico dele. Agora, que mulher é essa? A Bíblia não traz o nome dela, a Bíblia a apresenta como Sulamita. Há quem diga que era porque ela era uma mulher que tinha vindo da cidade de Sulém. Tudo bem, pode ser, quem nasce em Sulém é uma sulamita, só que o problema é que Sulém não aparece em nenhum outro lugar, nem na Bíblia e nem na arqueologia e nem na história. Outra explicação que parece mais lógica para isso é que o significado do nome Sulamita é pacífico. E o significado do nome de Salomão também é pacífico. Ou seja, Salomão e Sulamita são o mesmo nome, só que um é masculino e o outro é feminino. E a gente não pode confundir essa Sulamita com a Sunamita. Porque a Bíblia diz lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, que quando Davi ficou velho, a nação de Israel procurou, dentre todas as virgens de Israel, a mais bonita, que seria escolhida para dormir com Davi. A Bíblia registra, inclusive, que ele não teve relações com ela, mas que era apenas para que ela pudesse aquecê-lo nas noites. Quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales? Jesus é o lírio dos vales, Jesus é a rosa de Saron. Não. Abre em Cantares 2:1 e dá uma olhadinha aí. Cantares 2:1, o texto diz assim, sou a rosa de Saron, sou o lírio dos vales. Se a sua Bíblia tiver o título, quem que falou isso? A amada. Quem que é a rosa de Saron e o lírio dos vales? A igreja. Não é Jesus. Está vendo como é que às vezes a gente ouve muita música com teologia errada, a gente acredita em muita informação que foi passada, mas que não é bíblica. Cantares, ele é dividido em 2 partes, são 2 metades iguais. A primeira metade são os 4 primeiros capítulos, em que nós lemos o início do amor. É aquela fase preciosa do noivado e a noite marcante de núpcias. E a parte final, dos capítulos de 5 a 8, a gente encontra o amadurecimento do amor. E a gente vê o casamento propriamente dito. Beleza do casamento. A gente encontra nesse livro, tanto Salomão quanto a Sulamita, vivendo as expectativas, vivendo os sonhos, inclusive a realização de uma vida a 2. Existe muita alegria, existe muito prazer, existe muita parceria, existe muito amor. E casamento, irmãos, não é descartável. Não é. Casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira. O mundo hoje mostra, assim, a fragilidade do casamento, sabe? Casa hoje não deu certo, mas é só separar. Mas espera aí, não é só separar. Irmãos, a gente não tem que trocar de par, assim, de marido, de esposa, tão fácil quanto a gente troca de qualquer outra coisa. A primeira briguinha por causa de dívida, a primeira briguinha por causa de sogra, a primeira briguinha por causa disso, por causa daquilo, por causa de criação de filho e tal, o pessoal se separa. Se viver já é uma grande arte, conviver é uma arte ainda maior. E não existe nada que expresse tão grande, tão forte e intimamente uma convivência do que um casamento. Porque são 2 pessoas morando debaixo do mesmo teto, depois de terem recebido criações diferentes, de um lado e de outro. Então é um desafio. Agora, é muito precioso aos olhos de Deus, porque quando você lê a Bíblia, na primeira página você encontra um casamento. Adão e Eva.
Você continua lendo a Bíblia, na última página você encontra um casamento. Jesus com a igreja. Ele vem para nos buscar e celebrar a festa do casamento. E você encontra um livro na Bíblia, Cântico dos Cânticos, especificamente sobre casamento. Ora, casamento é importante. O lugar do romantismo. Tem lugar para ele? Ah, tem. No livro de Cantares a gente encontra muita declaração de amor. No capítulo 2, por exemplo, no verso 2, Salomão diz assim: qual o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as mulheres. E a mulher vai e devolve. Logo no verso seguinte, a Sulamita fala assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. E a coisa avança, né? A coisa avança porque ainda no livro de Cantares 1:9, Salomão fala assim: eu te comparo, ó amada minha, às éguas do carro de Faraó. Que elogio é esse, rapaz? Eu te comparo às éguas do carro de Faraó. Aí ela não deixa barato. Aí no capítulo seguinte, 2:9, ela responde: o meu amado é igual ao filho da gazela, que vem saltando pelos montes. Você pode pensar, mas que negócio é esse? Quando Salomão chamou a mulher de égua, né, comparou a mulher a uma égua, era um elogio. Né? Porque não haviam animais tão bem tratados naquela época como as éguas do carro de Faraó. Está comparando, está igual uma gazela que vem saltando aí, mas ali é um elogio, né? Você vem tranquila, né? Você vem, você é doce, você é simples, você é singelo. Quer dizer, o romantismo tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Né? Declarações de amor, escrever um bilhetinho e deixar um recadinho, a gentileza, os elogios, a demonstração da admiração, da gratidão, do carinho, ter atenção, ter respeito, é bem dosado, bem equilibrado, o casal gostando, administrando bem, isso aí nutre o amor, inclusive. O valor do sexo dentro do casamento. Salomão e a Sulamita fazem descrições poéticas e apaixonadas aqui nesse livro do corpo um do outro. É claro que em toda relação de marido e mulher existe atração física. Ninguém casa com uma pessoa que não sinta um mínimo de atração física, de atração sexual. Tem que ter. Só que a gente vive um tempo assim de tanta deturpação desse assunto, sabe? Que inclusive falar sobre sexo acabou se tornando um tabu, inclusive nos meios religiosos. A Bíblia tem um livro para descrever a relação sexual de um homem com uma mulher. Agora, todo sexo que não seja praticado entre um homem e uma mulher casados é pecado. Ele é muito bem visto, inclusive, aos olhos de Deus. Ele foi planejado por Deus para compor, inclusive, o casamento. Então, quando a Bíblia fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe se unam a uma mulher e os dois serão uma só carne. Quando Paulo explica esse uma só carne, ele diz que esse uma só carne é o ato sexual. Agora, isso aqui tem que ser muito bem conversado entre o casal, porque às vezes existem algumas deturpações, existem alguns exageros, né? E se for contra a vontade do outro, o sujeito não tem que seguir adiante. Mas a verdade, inclusive, é que ele não pode ser muito raro dentro de um casamento. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. 1 Coríntios 7, versículos 3, 4 e 5, fala assim: depois que casa, o corpo do homem pertence à mulher. Depois que casa, o corpo da mulher pertence ao homem. Não se privem um ao outro de terem relações sexuais, a não ser que vocês combinem antes, com um prazo previamente determinado, para que vocês se consagrem à oração, porque se vocês ficarem muito tempo sem fazer, vocês cairão na tentação de Satanás. A importância do amor. A importância do amor no casamento. A Bíblia diz, nesse próprio texto aqui de Cantares, que o amor é forte como a morte. A morte vem, agarra e ninguém escapa, né? O amor é forte como a morte. E aqui diz ainda de maneira linda, né? As muitas águas não poderiam apagar o nosso amor e nem os rios afogá-lo. É verdade que um casamento ele começa com amor, né? Tem que ter um amor. Se foi à primeira vista, se não foi, não vem ao caso. Mas teve amor, não teve? E o casamento ele só é sustentado se houver amor. Porque se não tem amor, não resiste, não. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, 7, que o amor tudo suporta. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. O amor não é exageradamente ciumento, embora eu acho que o ciúmezinho assim, bem dosado, ele tem o seu lugar no casamento, tem o seu lugar no amor. Não pode ser invejoso, não pode ser egoísta, não pode gostar de mentira,
1 Coríntios 13 descreve o amor, né? E amor é algo que cresce, amor é algo que desenvolve-se, amor é algo que é amadurecido. O amor que você tem pela sua esposa hoje não pode, eu acho que nem é o mesmo amor que você tinha com ela quando você casou com ela. A coisa muda, gente. E no caso do amor, ele muda para melhor, ele muda para mais. A gente quer ir muito longe, às vezes, no casamento, né? Assim, avançar muito tempo juntos e tal. Mas para fazer uma viagem, por exemplo, quando você deseja ir mais longe ainda, você tem que abastecer o tanque todo. E quando você para no posto, né, de combustível e enche o tanque, você teve um investimento maior. Não é? Você investiu mais para que você consiga ir mais longe. Você botou mais gasolina para que você possa ir mais longe. Com o casamento, com o amor, é da mesma forma. Você tem que investir amor, se você quer ir longe no seu casamento. Jesus está presente nesse livro, como em todos, do Antigo Testamento e do Novo, logicamente. Jesus, eu o enxergo aqui no livro de Cantares como a figura do noivo, e que se torna depois a figura do marido. Uma das interpretações possíveis do livro de Cantares é exatamente enxergar o noivo como Jesus e a noiva como a igreja. Então o que nós vemos aqui é um noivo que conquista a sua noiva. É um noivo que se doa por ela e que por causa disso ela passa a pertencer a ele. Porque ele fez tudo para que pudesse tê-la exatamente como sua esposa. E o noivo, ele é o desejado, o noivo é o aguardado, é o amado. O noivo se torna a razão, se torna a esperança, se torna a base do amor. E aí todos os pensamentos da mulher são ligados no noivo, ela só pensa nele. Todo o esforço dela é para agradá-lo. Todo o amor dela está canalizado nele. Todos os sentimentos e sonhos que ela tem a ver com ele. Como deve acontecer com a gente.